Sejam bem-vindos ao episódio 10 do podcast Chori, produzido pela Casa Roxa Cultural. Eu sou Guilherme Nascimento e hoje te recebo aqui, às margens do Rio Benevente, para conversar com ela, Aline Vasco Passos, sambeira, jongueira, mulher de fé e alorixá de religião de matriz africana. Vai compartilhar com a gente um pouco de sua trajetória e ancestralidade. O conto de hoje é Exumaré, a cobra arco-íris. Espero que vocês gostem. Começar agradecendo, Aline, por você nos receber nesse território maravilhoso, às margens do Rio Benevente, né? Anchieta, essa terra linda, de gente criativa, que resiste e existe todos os dias. Muito obrigado, minha amiga. Obrigado você por ter vindo, por estar aqui, né, nesse nosso território. Bom, vamos começar dando oportunidade para o pessoal que nos acompanha conhecer um pouco da Aline, né? Falar um pouco sobre a sua trajetória, de onde você veio, como você chegou até essa terra maravilhosa. Eu sou nascida e criada em Vitória. Vim residir em Anchieta aos 17 anos. Estou aqui há 26 anos, tentando levar a cultura, tentando levar a religião, na verdade, de dentro para fora, né? De dentro dos muros da minha casa para as ruas, né? Para que as pessoas tenham uma visão mais sensibilizada a respeito da religião afro. Na apresentação que eu fiz no início desse episódio, te apresentei como uma mulher de fé e alorixá, sim, como uma mulher sambeira, jongueira, sim, né? Orientadora de danças afro. sim. Então eu acho que você carrega muito essa cultura tradicional popular, né? E essas coisas dialogam como elas se encontram? A Aline, mulher de fé, a Aline, artista, fazedora de cultura. Fala um pouco pra gente dessa trajetória nessas diferentes frentes. Bom, a gente tenta se desdobrar um pouquinho, né, para poder fazer um pouquinho de tudo, né? Que além da parte cultural, além de ser agente cultural comunitária, eu também sou mãe, sou esposa, eu sou trabalhadora, né? E essas frentes são, para mim, né, eu uso como forma de enfrentamento. Essa é uma verdade. Essas frentes, para mim, são formas de enfrentar, né, e também de me curar. Eu tento, da melhor forma possível, estar inserida na cultura preta, na cultura afro, popular e tradicional, como forma de liberdade. Como forma de liberdade. Uma identidade que a gente vai se auto-reconhecendo todos os dias, honrando quem veio antes de nós e fazendo a diferença também para as novas gerações, né? É tentar fazer com que permaneça o que foi deixado para nós, né, pelos nossos ancestrais, né? É fazer valer toda essa cultura, todo esse fundamento que foi deixado. Sim. E nessas frentes que você atua aqui no território, a gente pode falar um pouco do Guerreiros Valentes, sim, certo? Que eu acho que é o principal movimento que você está à frente, né? Então, quais os projetos realizados por esse movimento? Quem faz parte? Como começou? Então, o Guerreiros, ele surge após a primeira feijoada de São Jorge, né, que foi uma ideia que a gente colocou em prática
coletivamente, né, com o apoio dos outros grupos culturais que tem no município, né, de cultura afro, juntamente com o coletivo cultural Outro Lado da História também, que foram os maiores apoiadores, né, dessa ideia que eu tinha em mente e que, na verdade, me faltava coragem de colocar na rua, porque eu tinha medo de sofrer represália, né? Eu tinha medo da minha família passar por situações, porque eu tinha filhos pequenos na época. Então o guerreiro surge ali. Quando a gente senta e resolve, vamos colocar na rua feijoada de Ogum, eu meio que tremi. Falei, de Ogum, mas porra, a única macumbeira aqui sou eu. E essa molecada, porque pela minha idade eles são, né? Essa molecada que nem é macumbeira, quer enfrentar isso mesmo. Então ficam aquelas questões, né? O questionamento que eu fiz para eles foi o seguinte: vocês têm coragem mesmo? Vocês sabem que vocês vão sofrer, a família de vocês também. Vocês querem mesmo passar por isso? Vocês querem? Não, vamos. Eu falei, então vamos com feijoada de São Jorge. E a gente foi para a rua. O ideal continua o mesmo, Guilherme. A intenção não é modificar esse ideal. O ideal foi por fé. Teve um motivo para essa feijoada ir para a rua. Né? Eu não sei se cabe eu falar aqui agora. Teve um motivo para essa feijoada ir para a rua. Ela continua tendo o mesmo ideal de início, que foi pela fé e foi para agradecer a Ogum e a São Jorge por uma graça alcançada. Os aliados que ainda permanecem, porque muitos passam, né? Muitos passam e muitos desses que passam, eles enxergam a feijoada como comércio. E esse não é o nosso ideal. O nosso ideal é permanecer com a feijoada por uma questão de fé, por uma questão de dedicação mesmo e respeito ao santo. Fazer cultura é muito difícil, né? E, sobretudo, lutando contra a apropriação cultural, né? Sim. Acredito que a gente identifica as mazelas, as problemáticas sociais e busca pessoas que fazem parte realmente daqueles movimentos para construir com a gente. Às vezes a gente tem uma ideia muito boa, mas a gente precisa, como você falou, do coletivo envolvido, da sociedade conscientizada, do poder público, pelo menos tendo um entendimento do que a sociedade civil tá acontecendo ali, e a iniciativa privada também, que tem que estar lado a lado, né? Eu acredito que seja um tripé: sociedade civil, iniciativa privada e poder público. E aí, quando você fala sobre, vocês vão encarar, vocês vão colocar esse projeto na rua, a gente tem que ter essa consciência que a gente está numa região ultra conservadora. Exatamente. Né? Fazer cultura é difícil e principalmente aqui no interior do estado ainda é mais difícil ainda. E aí quando a gente toca nessas feridas e transforma o fazer cultural em instrumento de transformação social, em instrumento de equidade, e aí a gente faz projetos para a negritude, para a matriz africana, para a comunidade LGBTQIAPN+, para a terceira idade, para as pessoas sobrepeso, para as mulheres. Eu acredito que é essa arte e cultura que nos une, né? Que fez surgir o Guerreiros Valente, que fez surgir a Casa Roxa. E aí, unir esses coletivos, né? Você citou o Outro Lado da História, que também é super atuante aqui no território. E aí eu me lembro de um recorte na minha memória, que a Casa Roxa esteve presente em um dos manifestos LGBTs aqui do município. Da passeata, sim. Da passeata organizada pelo Outro Lado da História. E eu falei com eles, Mara Thaís vai fazer também, hein? Eu quero vocês lá. Então é importante, né, unir os territórios, unir os coletivos, porque não é fácil, né, fazer esse tipo de arte e cultura genuína, né, de resistência para que possamos existir. Então, meus parabéns pela força. E o jongo, né? Sol e Lua, vocês participaram no projeto da Casa Roxa, foi o Festival do Vale, na Lagoa do Meio, lá em Marataízes, né, com a capoeira, com o jongo, foi maravilhoso, projeto lindo, e a gente bota em prática essa ideologia que eu acabei de falar, de unir os coletivos. Fala um pouco para mim desse movimento do jongo, do seu papel dentro do jongo, e da capoeira também, que são duas expressões aí históricas de resistências sociais. Sim, a capoeira surge antes do jongo na minha vida, né? Então, desde 2012, que eu acompanho o grupo de capoeira, inicialmente o Grupo Libertação, né, que é comandado pelo mestre Negão,
aqui dentro do município, né? Ele é mestre reconhecido, primeiro mestre reconhecido dentro de Anchieta, né? Primeiro mestre de capoeira formado aqui dentro do município. Então a gente vem acompanhando o trabalho dele juntamente com a minha família, os meus filhos, né, passaram pelo grupo, meu marido está até hoje no grupo, né? E essa convivência com eles foi onde eles foram me envolvendo na cultura afro. Eu já tinha esse gosto da cultura, né, que vinha lá de Vitória, que minha família de sambista, família, né, altamente envolvida com cultura. Então aquilo foi me trazendo novamente o gosto de estar participando. Então me convidavam para participar de uma ukulele, me convidavam para participar de uma dança afro, e a gente estava ali envolvido. E depois veio o jongo. O jongo, eu ainda tinha uma visão do jongo um pouco preconceituosa, que eu acho que todo mundo tem, né? A gente vai se livrando disso. A gente vai aprendendo, vai convivendo e a gente vai se libertando desses preconceitos, né? Então ainda tinha uma visão do jongo ser uma coisa de gente de mais idade, não, isso é coisa para gente velho, né? Isso não dá para mim não. Mas aquilo foi envolvendo. A gente ia para assistir uma apresentação e aquilo envolvia a gente de uma certa forma. E quando a gente passa a conviver e entender como aquilo funciona, que aquilo também é cultura de resistência, né? Quando a gente aprende a história, a gente escuta as vivências de quem está ali participando daquilo, dá um gásinho na gente, a gente vai perdendo aquele preconceito e a gente passa a se inserir também. Foi isso que aconteceu comigo. Eu passei a me inserir no grupo, já estou lá desde 2016, né, fazendo parte do grupo de jongo. Não tenho a pretensão de me afastar, porque eu acho que ainda falta muito para o jongo criar raízes aqui realmente. Porque eu ainda acho que a raiz ainda não tá fincada assim como realmente devia. Ainda falta um trabalho informativo para as pessoas, né, do município. Muitas pessoas do município não sabem nem que o município tem cultura preta além da capoeira. A capoeira é predominante, né? Então as pessoas, quando vem o jongo, elas já associam o jongo à religião. Mas isso é macumba, isso é, né? Meu filho não vai participar. Então eu acho que falta ainda um pouco de educação cultural, né? Tanto dentro das escolas, fazendo valer a lei que a gente tem, né? Que deveria, né, haver o jongo dentro da escola para poder estar levando para as pessoas informação, levando educação cultural, para eles conhecerem a própria cultura do município, né? Hoje eu atuo dentro do grupo de jongo, como as outras mulheres, né? A gente está ali, hoje a gente ocupa um lugar de mais velha dentro do grupo, e assim como a religião, a gente também tem uma questão de respeito pelos mais velhos, e hoje eu me considero uma mais velha dentro do grupo, porque a gente foi perdendo essas mais velhas, né? Com a pandemia, né? Muitas faleceram. Teve as mais velhas que se afastaram por motivos pessoais ou motivos religiosos, porque passaram para uma outra religião e achavam que aquilo ali não servia mais pela falta de informação. Com certeza, né? Conscientização é necessário. Até quando a gente pega a identidade brasileira, que é multicultural. E se a gente for analisar também o jongo, antigamente, além de ser uma manifestação cultural de resistência, por muito tempo ele teve dentro do cristianismo também. Sim. O jongo ele está intrinsecamente ligado às religiões católicas. E hoje a gente tem, de um lado, o preconceito da sociedade achando que é uma manifestação de matriz africana religiosa, e outro lado a gente tem o preconceito dos próprios católicos por desconhecer o jongo como parte da sua identidade no cristianismo. Então desinformação, gente, é a pior coisa que tem, né? Então a gente tem que se informar, se conscientizar e desmistificar essas coisas. Exatamente. Aline, a feijoada de São Jorge está indo para qual edição? Esqueci de lhe perguntar. A feijoada está indo para a 7ª edição. Já a 7ª edição. 7ª edição, porque a gente também deu uma parada na pandemia. Então foram 2 anos que não aconteceu a feijoada na rua, mas eu não deixei de fazer. Eu tento religiosamente
eu tento cumprir com o meu trato com Ogum. Então, mesmo não havendo a festividade na rua, a gente promoveu a feijoada, entregou, né, delivery, né, para todos os participantes, para os apoiadores ali, para os grupos que estão sempre ali, né, Muito firmes legal. com a gente, né. Axé. E eu vou um pouquinho além, assim, se você me permitir, né. E quando a gente elaborou o formato da feijoada, feijoada de São Jorge, o Samba para Jorge, que é um projeto que está dentro da feijoada, foi para trazer visibilidade para esses grupos que muitas vezes são criminalizados. Então, era trazer todos os grupos que estão ali, né, no nosso território, na nossa comunidade, para que eles se apresentassem, para que as pessoas pudessem ter acesso aos fazedores de cultura, aos mestres, para poder ter para despertar um interesse para que permanecesse, para que o jongo, para que a capoeira fosse tendo mais membros, mais pessoas participativas, para que ele, né, resistisse, para que ele viesse além da resistência, vamos dizer assim. Essa difusão é muito importante. Você citou o espaço de ensino, né? Aonde a capoeira ela tá bem introduzida no currículo. Em certos lugares ainda precisa desenvolver mais, a gente sabe disso. Mas o jongo é totalmente invisibilizado nos espaços de ensino ainda. Exatamente. Né? Então, que a lei cátedra possa ser respeitada, né? Que esse Estado seja cada vez mais laico e que a gente possa realmente trazer para os espaços de ensino toda essa complexidade da nossa identidade que não é homogênea, né? Ela é multidiversa. E a fé? E essa mulher, e a Lorixá, e essa mulher da religião? Qual o espaço que você encontra aqui? Você frequenta algum templo? Quais são as dificuldades ainda? Vamos falar um pouquinho de fé. Falar um pouquinho de fé e enfrentamento, né? Que caminham juntos. Você ser mulher de axé, afro-religiosa, e aloxá, santeira, né? É enfrentar. Enfrentar, acho que a cidade inteira, praticamente. Né? Eu tenho meu próprio espaço religioso, né? Apesar de fazer parte de uma família religiosa que não é do estado, né? Minha família é do Rio de Janeiro, minha família é religiosa. Eu já permaneço nessa família desde 2008. Eu estou na mesma família religiosa, graças ao Orixá. A minha mãe, meu pai de santo, são os mesmos, né, que a gente chama de padrinho. Por não ser uma religião afro-brasileira, a gente tem outros costumes, né, outras formas de culto, que não são tão diferentes do candomblé do Brasil. Então, a minha família continua a mesma, o meu espaço religioso é meu, é íntimo, é dentro da minha casa. Eu tento fazer um culto familiar, né, onde o meu espaço só adentra quem eu permito. Ele não é aberto ao público, mas ele existe, ele está lá. Ele é aberto para a cultura, mas para a religião eu escolho muito quem vai estar no meu espaço. E mesmo assim, muitas vezes a gente se decepciona com quem a gente coloca dentro do nosso sagrado, né? Porque a minha casa é o meu sagrado, Guilherme. É o meu espaço sagrado. Então, se você, hoje, você for à minha casa, você vai encontrar com o meu Exu na minha porta, você vai passar em cima do fundamento da minha casa. A minha casa tem fundamento, a minha casa tem Exu, a minha casa tem Ogum, a minha casa tem Oxóssi. Eu tenho o meu quarto de santo, né, onde todo mundo está alojado, onde eles moram, onde eu dedico o meu tempo com eles, né, o meu momento íntimo com eles é ali dentro. Mas eu tenho também um espaço onde a gente vai bater um papo, a gente vai tomar um café, a gente vai abordar temas religiosos, mas eles estão lá no quartinho deles, né? A minha vida pessoal dentro da casa, ela é separada do meu espaço religioso, porém a minha vida no dia a dia não é separada da minha vida religiosa. Né? Não vou dizer que eu acho não. Eu aprendi, né, que a nossa vida cotidiana não é separada da nossa vida religiosa.
Porque a vida religiosa da gente exige que a gente tenha caráter, que a gente respeite. Então a gente tem que estar todos os dias reforçando isso para a gente mesmo, né? Para poder estar evoluindo. Sim. E o nosso fazer também, né? O fazer cultural, ele dialoga muito com o religioso, eles estão, né, interligados. Bom, eu trouxe uma lembrança para você, a caneca da Casa Roxa é sua. Ai, obrigada. Né? Cada uma carrega uma frase. Obrigada. Queria que você lesse a sua pra gente. Eu quero, eu posso, eu consigo. Axé. Axé. Exclusiva para cada um dos 12 participantes desse podcast. Muito obrigada. E trouxe para você um exemplar também do nosso eixo curatorial que guia nossas entrevistas, que é um exemplar do Amadei Aie. Minha primeira obra, né? Ai, obrigada. Primeira obra infanto-juvenil, que vem trazer 12 contos, cada conto evidenciando um orixá, os 12 mais cultuados no estado do Espírito Santo, né? E vem conversar muito com o que a gente dialogou sobre essa escola, esses espaços, né? Para trazer cada vez mais evidência no que é preciso, né? Quantas crianças não têm acesso a um material, de repente da sua própria religião, ou outras crianças de outras religiões, né? Que precisam ter esse contato. E a gente vem com aquela discussão do ensino religioso nas escolas, por exemplo, que nem sempre traz todas as religiões e deveria. Então é um presente, uma lembrança, obrigada, né? Agradeço. A gente que agradece. Vou ler com carinho. Bom, vou deixar você dar algum recado final, né? E depois a gente vai fazer a leitura do nosso conto de hoje, que é de Xumaré. Posso deixar o recado final, então, baseado no orixá Oxumaré? Pode. As nossas vidas são feitas de ciclos. Muitas vezes, esses ciclos trazem algumas decepções, mas assim como esse orixá, né, que é o orixá da transformação, os ciclos passam. Então, ciclos de decepções, de traições, ciclos conturbados, eles vão passar, vão se renovar. E a gente tem que aproveitar, né? Quem fica é quem tem que ficar. Quem o ciclo leva é porque tinha que ir mesmo, né? Certíssima. Bom, agradeço a vocês que vêm acompanhando cada episódio desse podcast construído nas raízes de árvores emblemáticas da nossa região, reunindo 12 trajetórias para falar de ancestralidade e muito mais. Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Amadei Aie, Crianças da Terra, por Guilherme Nascimento. Conto 10. Oxumaré, a cobra arco-íris. Oxumaré é um deus ambíguo, duplo, que pertence à água e à terra, que é macho e fêmea. Ele exprime a união de opostos que se atraem e proporciona a manutenção do universo e da vida. Oxumaré é o orixá de todos os movimentos, de todos os ciclos. Se um dia Oxumaré perder suas forças, o mundo acabará, porque o universo é dinâmico e a terra também se encontra em constante movimento. Oxumaré é filho de Nanã, que ficou muito decepcionada porque seu filho nasceu sem braços e pernas, devido a uma praga jogada em sua família. Sendo assim, abandonou Oxumaré. Ao contrário de Omulu, seu irmão, que também nasceu deficiente, ele não precisou da ajuda de ninguém para sobreviver. Aprendeu a caçar, nadar e subir em árvores quando preciso, como uma serpente. Além do plantio, a batata doce era o seu legume preferido. Orumilá, o orixá da profecia, se apiedou do garoto, o tornando o orixá mais belo e o encarregando de trazer as águas do céu ao palácio de Xangô. Oxumaré é o deus da terra. Ele odiava a chuva. Com raiva dela, apontou sua faca de bronze e a mandou embora, dando lugar a uma festa de cores no céu, um lindo arco-íris. Um dia, Oxalá, o deus da criação, ficou doente e perdeu a visão.
Então ele pediu ao Xumaré que o ajudasse a retomar a sua visão e que ficasse morando com ele, com medo de ficar cego novamente. O Xumaré aceitou, mas ficou triste, pois só poderia visitar a terra de vez em quando. Por isso, sempre que vemos um arco-íris no céu, é o Xumaré afastando a chuva com sua faca de bronze, sentindo saudades de casa. Ele é uma grande cobra que envolve a terra e o céu e assegura a unidade e a renovação do universo. Eu sou Tia Aline e espero que vocês tenham gostado desse episódio.